processo do livro foi natural para vocês, assim. Você escolheu o André porque é em primeira pessoa, né? E você escreve ali em primeira pessoa. Como se fosse o porque, filho na verdade, o primeiro livro foi assim, né? Esse livro que a gente fez agora, ele é basicamente uma extensão do trabalho do que a gente fez o primeiro. Eu acho que o primeiro era mais complexo e mais estranho, né? Porque quando eu paro de jogar em 2003, aquela coisa de você ser super jovem, com 32 anos. Na segunda-feira, eu lembro que quando eu chego no Brasil, eu levo... Pra vocês terem ideia da amizade que a gente criou, quando eu volto do Pan-Americano, que era aquele momento, meus pais vão me pegar no aeroporto, várias pessoas me pegam no aeroporto ali, aquela festa, e a gente tinha marcado de sair para jantar. Grandes amigos, família. E o André era uma dessas pessoas que estavam dentro desse hall, que deveria ter 10, 15 pessoas. Tava minha mãe, minha irmã, meu pai, tava minha empresária na época, tava o Álvaro, que era o super amigo da família, que é um fotógrafo, ali, e o André. Então, era uma galera super restrita que... E aí, quando eu paro de jogar, eu fico naquela coisa meio... O que eu vou fazer agora? Comecei a fazer uns eventos, umas clínicas de tênis, mas trabalhava no comecinho na MTV, né? Já tinham me colocado ali na MTV, mas MTV eram 16 programas no ano. Então, não era nem grana e nem disposição, não era tanta coisa assim. E aí você acordava de manhã e falava, cara, e hoje? Aí começava a ligar, falei, e aí, André, vamos fazer alguma coisa? Eu falei, eu tenho que trabalhar. Tipo, como assim trabalhar, né? Vou pra praia? Eu falei, velho, eu ESPN, né? Tipo, começa a ligar para as pessoas desesperado, né? Uma coisa é à noite, vamos sair para jantar. Outra coisa é que 2 horas da tarde você fala, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Tô completamente perdido. E eu comecei a escrever. E aí me veio na cabeça de escrever para não esquecer as coisas que eu vivi. E botei o computador ali, som ligado, televisão a 1000 por hora, botando algum jogo de alguma coisa e comecei a escrever. Escrevia. E aí, Roland Garros. Aí eu escrevi todos os anos de Roland Garros, assim, passagens, histórias, sem uma ideia. Eu vou fazer um livro, eu vou fazer... Muito para eu não esquecer. E a gente saía para almoçar em São Paulo, uma vez cada 10 dias, uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, a gente marcava e a gente saía para almoçar e bater papo. Conversava da família. E numa dessas tantas conversas, eu chego nele, né, e falo, quero que você veja um negócio que eu fiz. O que você fez? Aí eu mando para ele, não lembro se e-mail, não sei quanto, ou se eu tava com papel, mandei, eram 110 páginas de Word. Cadê a massa? Ele olha para mim e fala assim, isso é um livro. Livro. Mas aí uma coisa que ele sempre teve uma presença muito legal na nossa relação de quando eu ia me ofereciam ir pra televisão, eu era o primeiro cara que eu ligava. O que você acha? Muitas das vezes, muitos dos problemas que eu vivi, era um cara que virou mais do que um amigo, né? Uma pessoa muito próxima, das pessoas mais próximas que eu tenho. Ou a pessoa mais próxima que eu tenho hoje. E ele falou, beleza, mas isso aqui não é uma biografia. Porque você é muito jovem pra isso. Claro. E aí ele falou, escreve. Eu lembro que a primeira reação dele foi, escreve, já tá escrevendo, tá demais, tá legal pra caramba, é só organizar. Eu falei, não, eu não tenho esse poder, eu não tenho, essa competência eu não tenho. Escreve você. Aí foi aquela coisa ao contrário, né? Escreve. Não, que isso? E aí vocês chegaram... Ele trabalhou só com aquele material que estava pronto ou vocês chegaram a ter sessões de conversar para além daquele material que estava escrito? Conversamos. Esse primeiro livro se chama Aqui Tem Histórias e... Agora eu não lembro se é Histórias e Vitórias, Histórias e Memórias. Histórias... boa. Histórias e Memórias. É alguma coisa assim que rima. Vitórias e Memórias de Fernando Meligeni. Esse é o primeiro livro que a gente fez. Ele foi lançado em 2008. Com momentos da carreira dele. Com exatamente isso. Histórias e lembranças que ele teve, coisas que ele viveu. Uma coletânea de passagens. Não é um livro biográfico. Embora mencione, obviamente, né, uma boa parte da carreira dele, que durou 14, 15 anos. Então, assim, quem gosta de
de tênis tem ali um bom conteúdo, um bom material sobre a carreira do Fernando. Esse livro a gente escreveu junto. A gente fazia sessões. Eu ia na casa dele, ele ia na minha casa, a gente escrevia um capítulo, ele não gostava muito, isso aqui tá melhor, a gente chegava a uma conclusão a respeito, fechava esse capítulo, vamos para a próxima. Eu li todo o material, eu sugeri coisas e fomos indo juntos assim. Esse último, a respeito do pai dele, As Decisões do Coração Estão Sempre Certas, eu acho que por causa do nosso entrosamento e também por ser uma situação um pouco diferente. Por quê? Porque lá em 2008, o Fernando colocou um monte de coisas no papel sem saber o que ia virar, de uma maneira despretensiosa e desorganizada. O material que ele foi juntando sobre o pai dele nos últimos anos é um material muito diferente do ponto de vista de conteúdo e da própria organização. Então ele me mandou tudo, tem coisas ali que estavam praticamente prontas. Tinha outras coisas que eu organizei e falei, essas 3 histórias, elas têm a ver, elas são irmãs. Vamos reunir elas aqui. E aí, a conexão de uma para outra, eu fazia. Em muitos capítulos, a abertura, o encerramento, eu fiz. E aí eu mandava, eu vejo esse capítulo aqui. E eu mandava para ele. Ele lia, me respondia. Tá ótimo, vamos fazer aquilo. Ele sugeria, tá. E aí a gente conseguiu trabalhar, a gente fez 1 ou 2 reuniões. De resto, eu sugeria capítulos e ele me passava as impressões dele e a gente seguia em frente. Em comum aos 2 processos, a gente não sabia se a gente ia conseguir publicar. Não tinha nenhuma conversa prévia com alguém ou com alguma editora para efetivamente fazer o livro. E aí só depois que estava pronto que a gente começou a procurar as pessoas.